Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que nós podemos buscar a face de Deus vivo, porque Ele está aqui. E quando Deus está presente e Ele está, nossa esperança é renovada, porque Deus fala, e Deus fala pela sua palavra. E eu então convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos amados, eu estou absolutamente seguro de que nenhum de nós aqui hoje está passando, ou já passou, ou passará a vida numa redoma de vidro, numa estufa, vivendo numa colônia de férias. Nós estamos expostos a riscos e perigos o tempo todo. E à guisa de introdução, eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida 4 verdades. Primeira, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam. Querendo você ou não, planejando você ou não, gostando você ou não, elas chegam. Chegam para todos, democraticamente para todos. Para grandes e pequenos, para homens e mulheres, para jovens e velhos, para doutores e analfabetos, para crentes e descrentes. É impossível passar pela vida sem saber o que é tempestade, sem navegar por mares revoltos, sem enfrentar ventos contrários. Às vezes é a dor da enfermidade, às vezes é a dor do abandono, às vezes é a dor do luto, às vezes é a dor de um sonho frustrado, de uma expectativa não correspondida, às vezes é a dor da fraqueza humana, do nosso próprio pecado. Mas em segundo lugar, irmãos, as tempestades, além de inevitáveis, elas muitas vezes também são imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Elas não dão aviso prévio. Elas chegam sem mandar telegrama, sem tocar a campainha. E muitas vezes essas tempestades nos colhem, não só de surpresa, mas botam a nossa vida de ponta cabeça, transtornam a nossa alma, desassossegam o nosso coração.
põe a nossa agenda de pernas para o ar, quebram os nossos sonhos, frustram os nossos projetos, sepultam tantas vezes, pelo menos temporariamente, as nossas esperanças. E é curioso que este episódio tenha ocorrido nesta região chamada, ou esse local chamado Mar da Galileia. Em outros textos, Mar de Tiberíades, ou em outros textos, de Lago de Genezaré. Todos vocês sabem que este mar é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Isso estou falando na região mais ampla dele, porque é um estreitamento já na sua saída rumo ao Mar Morto, que é bem mais estreito. Vocês sabem que este mar está encurralado pelas montanhas, do lado oriental das montanhas de Golã e do lado ocidental das montanhas da Galileia. Também vocês sabem que este lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Este mar é o grande reservatório de águas doces de Israel, colhendo as águas do Jordão que nascem lá em Bânias, lá em Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, e vão desaguar lá no Mar Morto. Vocês sabem também que muito próximo dali, no extremo norte de Israel, fica o monte mais alto, o Monte Hermon, com mais de 2.000 metros de altitude, e no seu cimo sempre fica gelo. Mesmo nas épocas quentes do ano, se você sobe no alto do Hermon, você pode esquiar lá em cima. E muitas vezes os ventos gelados que descem desse monte, encurralado pelos montes, tocam na superfície quente deste lago e provoca repentinamente uma tempestade de vento, mesmo com o sol a pino. E muito provavelmente foi desta maneira que Jesus e os seus discípulos foram colhidos por uma tempestade repentina naquele lago, pois repentina também, inesperadamente também, são as tempestades que chegam na nossa vida. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, elas são também inadministráveis, muitas vezes. Quem de nós já não se sentiu impotente diante de um problema? Problema pessoal, problema da família, problema de saúde, problema conjugal, problema com os filhos, problema com o nosso próprio coração. Quem de nós já não se apequenou diante do gigantismo das ondas que conspiram contra nós e jogam a nossa vida como um barco frágil de um lado para o outro? É curioso que esse barco é açoitado por essas ondas, e parte desses discípulos eram pescadores, viviam naquele lago, ganhavam o seu pão naquele lago, conheciam cada metro quadrado daquele lago, já tinham enfrentado outras tempestades, talvez logrado êxito em outras circunstâncias, mas agora o barco estava se enchendo de água à beira de um naufrágio, e eles não têm mais esperança de salvamento. É assim na vida. De repente aquilo que é doméstico se torna estranho. De repente a pessoa que você convive com ela se torna uma pessoa que você não sabe quem é mais. De repente aquilo que você administrava com tanta facilidade se levanta agora e você não entende o que está acontecendo, o seu mundo é transtornado. Mas em quarto e último lugar, à guisa de introdução, irmãos, as tempestades, além de inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, elas são também pedagógicas. Prestem bem atenção nisso. Você não vive num mundo de acasos. O seu Deus não usa rascunho nos seus planos. O seu Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Nada colhe Deus de surpresa. Tudo que existe na sua vida tem o conhecimento de Deus, tem a permissão de Deus e tem um propósito de Deus.
quando Deus permite você enfrentar tempestades na vida, quando os ventos ficam contrários, quando a carranca da morte parece que assusta você, quando você se sente impotente na viagem da vida, saiba disso, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma lição para ensinar. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é um pai sádico que gosta de ver seus filhos sofrendo. Quando chega a crise, quando chega a dor, quando chega a tempestade, quando chega o problema, quando chega a luta que encurrala e empareda você, saiba disso, a mão da providência de Deus está aí, mesmo que a providência seja carrancuda, há uma face sorridente de Deus para você. Então, com os seus olhos pousados no texto comigo, vamos olhar essa passagem. Você vai perceber que esse texto é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38, é a pergunta dos discípulos para Jesus. É uma pergunta com um tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no versículo 40, é a pergunta de Jesus para os discípulos, e a pergunta é esta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta que rege o texto está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que a passagem trabalha. E eu gostaria de explorar essas 3 perguntas então, mas vamos ver o contexto. Se você perceber, Marcos coloca esse episódio no contexto do ensino de Jesus à beira deste lago, um dia inteiro, ensinando as parábolas do reino, e ele fala para eles da palavra de Deus. E se você já prelecionou, falou, ensinou, pregou um dia inteiro, você sabe que ao final desta hercúlea tarefa, você está exausto, esgotado, física e emocionalmente. E notem vocês no verso 35, que é naquele dia em que Jesus passara boa parte da sua agenda ensinando as parábolas do reino, é naquele mesmo dia que já tarde, portanto, Jesus passara a maior parte daquele dia nesse exercício do ensino, disse para os discípulos: passemos por outra margem. Eles estão entrando no barco, não porque querem, não porque pedem, mas porque são ordenados, constrangidos, obrigados. Eles estão entrando nesse barco debaixo de ordem, e ordem do soberano mestre Jesus. Agora notem vocês, que se eles estão entrando nesse barco para atravessar para o outro lado, sob o comando de Jesus, e tendo com eles a presença de Jesus, o que eles esperavam certamente era uma viagem tranquila, com o mar esmaltado, com o vento suave a roçar-lhes a tez. Quem sabe, se fosse hoje, voando em céu de brigadeiro, sem qualquer turbulência, sem ondas revoltas para gerar no mínimo mal-estar para quem está dentro do barco. E diz a Bíblia que eles saem, está tudo bem, mas enquanto navegam, chega a tempestade. Mas não é uma tempestade comum, não é uma tempestade qualquer, não é uma tempestade que eles, com a perícia e conhecimento que têm, podiam administrar. É uma tempestade que diverge ou difere das demais que já enfrentaram no passado. Agora, mesmo tendo Jesus com eles, e mesmo eles sendo tão experientes na navegação desse mar, eles não conseguem administrar a situação. O barco está indo a pique, está enchendo de água, e parece que o naufrágio é inevitável, e a morte lhes mostra a sua carranca. E é nesse contexto
que os discípulos se aproximam de Jesus, que estava dormindo na polpa do barco, se aproximam dele com uma pergunta, com um tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, esta é a minha pergunta, esta é a sua pergunta, porque a sensação que você e eu temos quando nós estamos atravessando uma crise, uma dor, uma tragédia, uma tempestade, uma luta muito grande, é que parece que nessas alturas da vida nós estamos sozinhos, nós estamos desamparados. Parece que o braço de Deus está encolhido, parece que os ouvidos de Deus estão fechados, parece que Deus não está atentando para o nosso sofrimento e para a nossa dor. A sensação é que Jesus parece estar dormindo nas tempestades da nossa vida também. Agora, por que esses homens estão em crise? Por que eles estão aflitos? Por que eles chegam com esta pergunta: mestre, não te importas? Porque notem vocês que o problema deles não é a tempestade, o problema deles é a inatividade de Jesus. Não te importas? Não estás vendo? Não sabes o que estamos passando? Não estás percebendo a nossa apreensão, a nossa angústia, o nosso desespero? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Mas por que esta pergunta? Por que esta angústia? Por que este problema? Primeiro, irmãos, a crise deles decorria de algumas coisas. Primeiro, a crise de conciliar a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade. Pensem comigo nisso. Vocês todos aqui conhecem o livro de Jonas. Vocês sabem que Jonas pegou um navio para Tarsis, quando ele devia ir para Nínive, e porque ele estava na rota da desobediência, Deus mandou a tempestade atrás dele, para botá-lo de volta no caminho da obediência. Na nossa mente, no nosso coração, a gente só enfrenta a tempestade quando está passando por alguma situação de desajuste com a vontade de Deus. A gente está passando por tempestade porque a gente pecou, porque a gente desobedeceu, porque a gente foi infiel, porque a gente não honrou a Deus. Então Deus está nos disciplinando e nos mandando uma tempestade para a gente cair na real, para a gente voltar para o caminho certo, para a gente andar com Deus de novo. Mas notem vocês que esses discípulos estão enfrentando a tempestade, não é porque estão em desobediência, eles estão enfrentando a tempestade, não é porque estão tomando um outro rumo que Deus havia traçado para a vida deles, eles estão enfrentando a tempestade exatamente porque estão obedecendo a Cristo. E talvez o seu drama é este: meu Deus, eu não estou entendendo, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa piedosa, eu levo a sério a tua palavra, eu levo uma vida de oração, eu levo uma vida de fidelidade, eu ando nas tuas veredas, eu procuro honrar o teu nome, eu levo uma vida de santidade. Senhor, eu não estou entendendo, por que tanto problema na minha vida, por que tanto problema na minha casa, por que eu estou doente, por que a minha vida financeira está em crise, por que a tempestade surgiu, por que o vento é contrário, por que eu estou assustado, por que eu estou com medo, por que a morte mostra para mim a sua carranca? Essa era a crise desses homens. Mas em segundo lugar, eles estão com outra crise. Mestre, não te importa que pereçamos? Era a iminência do problema, a gravidade do problema, a enormidade do problema. E enquanto estão atravessando o problema, Jesus está o quê? Dormindo. Socorro não chega. Ô gente, a demora de Deus nos perturba mais do que o próprio problema. O drama deles não era a tempestade, o drama deles era: não te importas? Porque é mais fácil para a gente acreditar o seguinte, que a coisa é automática. Eu estou passando um problema, eu oro, Deus resolve. Eu estou passando por um problema, Deus vê e resolve. Eu estou passando por uma tempestade, eu clamo, eu grito, e o socorro vem imediatamente.
E eu estou falando para pessoas aqui que estão passando por lutas, que oram por uma situação há meses, há anos, e o problema se agrava e a solução não chega. Eu estou falando para pessoas que, como Marta de Betânia, dão um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas, e ele sabe do problema, e mesmo à distância, como tinha curado outras pessoas, não cura o seu amigo Lázaro, e mesmo sabendo o problema, não vem na mesma hora que é informado do problema, e deixa essa família curtindo a dor da demora. Eu não sei quantos de vocês estão orando por uma causa pessoal, familiar, estão orando há meses, há anos, e a resposta ainda não chegou. Não te importas? Mas pior do que a demora de Deus é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Talvez você conheça o drama de Jó, que diante das perdas mais profundas da vida, ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, meu Deus? Por quê? Levantou aos céus 34 queixas, e a única resposta que ouviu foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. O silêncio de Deus fere a nossa alma, amedrontada e assustada pelos vendavais da vida. É por isso que esses homens fazem essa pergunta nesse tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Diz as Escrituras que Jesus se levantou, que Jesus repreendeu o vento, que Jesus repreendeu o mar, diz: acalma, emudece, como se Jesus estivesse tratando de uma fera selvagem que precisa ser domada. E Jesus se dirige ao vento, e o vento escuta a sua voz. Jesus se dirige ao mar, e o mar escuta a sua voz, porque Ele é o soberano da criação, Ele é o soberano do universo. Tudo se fez bonança. A fúria do mar se aquietou, o vento, que era tão sibilante e forte, se aquietou, e fez-se grande bonança. Louvado seja o Senhor. Ele pode acalmar as circunstâncias da sua vida. Ele pode acalmar aquilo que hoje conspira contra você. Mas é curioso que logo em seguida, Marcos, no capítulo 8, vai relatar uma outra tempestade, que está também mais detalhadamente registrada em Mateus 14, 22 a 33. E naquela outra tempestade, Jesus não está com eles, mas Jesus vai ao encontro deles na quarta vigília da noite, andando sobre o mar. E o que me deixa assim impressionado é que na segunda tempestade Jesus muda a metodologia, porque nesta primeira que estamos considerando, primeiro Jesus acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Lá naquela segunda, Jesus acalma os discípulos antes de acalmar o vento e o mar, dizendo assim para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus muda de método, de uma tempestade para outra? Sabem por quê? Porque Ele é poderoso para saber quando a tempestade maior que você está enfrentando está fora de você, ou quando a tempestade maior que você está enfrentando está dentro de você. Tem hora que o seu problema não é a circunstância, é o sentimento, é o medo. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite, e Ele é poderoso para acalmar tanto o seu coração, como para acalmar a circunstância que assusta o seu coração. Então, depois que Jesus acalma o mar, diz a Bíblia, que vem a segunda pergunta. Agora é a pergunta do verso 40,
por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A grande pergunta é se você e eu estivéssemos lá, se nós teríamos uma outra atitude que não a dos discípulos. Eu fiz um cruzeiro na vida, tem alguns anos, saindo de Santos, vindo aqui para a região dos lagos do Rio de Janeiro, e era um navio imenso, e eu prometi para mim mesmo, nunca mais fazer outro na vida. Foi num período que as ondas chegaram a 5 metros, meus irmãos, não tem nada mais pavoroso. Você sabe o que você zarpar, e o enjoo é insuportável, e você saber que vai ter 8 horas ainda de viagem, você só chega a uma conclusão, ou dorme, ou morre. Agora imagine o que está num barco frágil, o mar revolto, é de noite, não tem energia elétrica, a única luz que você talvez veja, é quando um relâmpago risca os céus com um facho de luz, o desespero, o medo, o pavor, a morte mostrando a carranca. Você estaria assustado ou não? Com medo ou não? Aí Jesus se volta para aqueles homens e faz uma pergunta curiosíssima: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Eu acho que tem alguns aqui que têm mais fé do que aqueles homens, né? Não, pode vir a tempestade que vier, eu nunca vou ficar com medo. É assim com você? Agora, a pergunta é, por que aqueles homens deviam ter fé e não medo? Por quê? Para ajudar vocês com o recurso mnemônico, darei a vocês 4 razões, usando a mesma letra, a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35. Passemos para outra margem, disse Jesus. Se Jesus disse, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então preste atenção nisso. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Aliás, deixa eu lhes dar um conselho pastoral. Leiam a sua Bíblia, anotem as promessas de Deus, orem as promessas de Deus. A maneira mais vitoriosa de você orar é orar as promessas de Deus. Está lá em Isaías 62, vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a coloque como motivo de louvor na terra. Ou seja, você ora vitoriosamente, quando você lembra a Deus, que não precisa ser lembrado, mas tem prazer em sê-lo, daquilo que Ele prometeu para você. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Passemos para outra margem, o destino deles era outra margem, não era o fundo do mar, não era o naufrágio. Por que que nós duvidamos? Por que que nós tememos? Por que que nós ficamos assustados? É porque nós somos tomados de incredulidade, nós não acreditamos que Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. Sabe o que Jesus está pontuando aqui nesse texto? É que o maior problema daqueles discípulos não era a tempestade fora deles, o maior problema daqueles discípulos era a incredulidade no coração deles. O maior problema seu não é o problema que você está enfrentando, o maior problema seu, o maior problema meu é a falta de fé no nosso coração. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Jesus estava dentro desse barco. E quem é Jesus? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Que todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou o mar, ele criou a terra, ele criou os ventos, ele criou os céus, ele criou os mundos estelares, ele governa, ele sustenta, ele controla, ele dirige, ele comanda, tudo está debaixo da sua autoridade. E se ele está com você e comigo, nós não precisamos o quê? Ter medo. Nós precisamos ter fé e confiança. Aliás, amados, nós não lidamos com medo achando que nós somos fortes, porque o cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz que você precisa ter medo porque você é forte, você precisa saber quem é você precisa descobrir quem é você precisa descobrir seu potencial, você precisa descobrir seus talentos, seus dons, suas forças, sua energia, há poder nas suas palavras. Não, o cristianismo não é nada disso. O cristianismo diz que você vence o medo quando você compreende que o Deus Todo-Poderoso está com você, que Ele é o seu amparo, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, que Ele é o seu escudo. O Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio. Não é isso que o salmista diz no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é porque eu sou forte, não é porque o problema não existe, não é porque o problema é pequeno, não é porque os inimigos estão fracos, não, é porque tu estás comigo. É a presença dele, e ele está com você. Essa é a promessa. Eis que não estarei, não, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo nesse barco? O que mesmo? Dormindo. A pergunta é: ele sabia que a tempestade viria? É óbvio. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque ele sabia que estava tudo sob controle. Então deixa eu lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança inabalável na tempestade. Paz não é ausência de problema. Paz é certeza de que Deus está no controle dos problemas. Paz é você saber que ainda que as rédeas saíram das suas mãos, elas estão firmes nas mãos do onipotente Deus, que dirige o nosso destino. Oh, amados irmãos, nós precisamos ter fé e não medo. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos é o único evangelista que reúne todo esse conteúdo em torno do mesmo assunto: o poder de Jesus. Aqui no texto, o poder de Jesus sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza que ele mesmo criou. Logo em seguida, capítulo 5, de 1 a 20, Jesus chega em Gadara, uma terra gentílica, e lá ele chega depois de uma tempestade de noite. É um despenhadeiro, é o lado oriental do lago, nas montanhas de Golã, e lá tinha um cemitério, e lá tinha sepulcros, e a única coisa que você não espera encontrar num cemitério de noite, no meio dos sepulcros, é uma pessoa viva. Porque encontrar um cidadão vivo num cemitério de noite dá pavor. Só que esse indivíduo que está no cemitério de noite, nos meios dos sepulcros, está nu, furioso, cortando-se com pedras, gritando, quebrando correntes. Não tinha fugitivo da polícia,
botavam corrente nele, botavam algema nele, quebrava, botava o cara atrás das grades e ele fugia. E Jesus chega nessa região, e esse endemoniado corre, se prostra aos pés de Jesus e grita: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, não nos mandes para fora do país, manda-nos para essa manada de porcos. E Jesus pergunta: mas qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, dentro de um único homem, 6.000 demônios. E diz a Bíblia que Jesus liberta aquele homem endemoniado, aquele homem que era um transtorno para a família, para a sociedade, e esse homem é curado, e esse homem é liberto, e esse homem é transformado, e esse homem está sentado aos pés de Jesus em são juízo, vestido. E Jesus transforma esse homem num missionário para a sua família e para a sua terra. Sabe por quê? Porque Jesus não só tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Mas em seguida, diz a Escritura, a partir do versículo 21, e logo em seguida do 21, Jesus cura uma mulher hemorrágica, 12 anos esvaindo-se em sangue. Se essa mulher era solteira, ela não podia casar. Se era casada, não podia relacionar-se com o marido. Essa mulher não podia ir na sinagoga, porque onde ela sentava o lugar ficava impuro. Onde ela punha a mão, as pessoas não encostavam mais. Ela tinha dinheiro, mas todo o dinheiro dela foi gasto com os médicos, com a medicina, e não conseguiu resultado favorável. Ao contrário, a situação dela ficava pior. Agora não tem saúde, agora não tem dinheiro, agora está com a esperança morta, agora essa mulher está esvaindo em sangue, agora a vida está fugindo pelos poros. Mas esta mulher escuta sobre Jesus, que Jesus está passando pela sua região, que Jesus tem poder, que Jesus cura os enfermos, que Jesus levanta os paralíticos, que Jesus dá vista aos cegos, que Jesus dá audição aos surdos, que Jesus dá voz aos mudos, que Jesus limpa os leprosos, que Jesus tem poder sobre as enfermidades. E ela pensou: se eu encostar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curado. E ela se esgueira, porque ela é impura, ela não pode tocar nas pessoas, as pessoas cortam volta dela, as pessoas conhecem ela, sabem do histórico de enfermidade dela, e ela sai esgueirando no meio da multidão, tentando ficar anônima, e toca na orla das vestes de Jesus, e quando ela toca na orla das vestes de Jesus, poder sai de Jesus, e a sua hemorragia é estancada imediatamente. Sabem por quê? Porque Jesus tem todo o poder sobre a enfermidade. Ele é o médico dos médicos, ele é o Jeová Rafá. Para ele não tem causa perdida, para ele não tem doença incurável. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas diz a Escritura, e em seguida Jesus vai para a casa de Jairo, chefe da sinagoga. Se essa mulher estava sofrendo há 12 anos, Jairo tem uma única filha de 12 anos, nasceu quando a mulher começou a sofrer, e uma menina naquela época se tornava moça aos 12 anos, era o sonho da moça, era a realização dos pais, e a menina adoece, e Jairo busca recursos, procura os médicos possivelmente, nada resolve, a menina está à morte. Jairo corre atrás de Jesus, diz: vai lá em casa, Senhor, minha filha está morrendo, vamos rápido. E Jesus começa a andar com ele. Quando acontece o episódio da mulher hemorrágica, Jesus retarda a viagem, e quando Jesus retarda a viagem, chegam emissários da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu acho que apaga-se ali a lâmpada da esperança na alma de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: Jairo, não fique com medo não, não temas, não temas, crê somente. Jesus vai acompanhando Jairo. Quando chega lá, o coral do choro ergue a sua voz,
E no meio do coral do choro, Jesus faz o solo da esperança. Diz: a menina não está morta, mas dorme. Jesus estava usando uma linguagem de figura para a morte. E Jesus não permite que os incrédulos entrem no quarto, que os que duvidam entrem no quarto. Chama apenas 3 dos seus discípulos, os pais da menina, e põe a mão na mão da menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a morte não pôde detê-la, porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Na verdade, Marcos está nos dizendo que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte, e você e eu sabemos, à luz da Bíblia, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Agora, eu fico imaginando a cena, pastor Jailton, esse mar bravo, uma fera, se acalma, recolhe-se, se aquieta. A ressaca das ondas, ainda espumarentas, balançando levemente o barco. Eu imagino os discípulos todos molhados, porque o barco estava se enchendo de água. Eu imagino ainda semblante misturado de misto de espanto e de terror. Mas agora eles não mais estão com medo do pavor, estão com o temor do espanto, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, da glória de Jesus, da magnificência de Jesus. E eles olham uns para os outros e começam a perguntar: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Deus permite uma tempestade, é para que você possa ter uma visão mais ampla de quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, quão magnífico é o seu Deus. Deus às vezes espera a gente chegar no último furo da correia, na última volta do ponteiro, para dizer o seguinte: eu vou livrar você nesse último momento, para que você não pense que o livramento foi porque você é forte, porque você é sábio, porque você é esperto, porque você é experiente, porque você tem a força, porque você tem o poder. Eu deixei você chegar no último furo, para que você entenda que o poder é meu, que a glória é minha, e que você compreenda que você precisa se render a este único que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Mas a grande pergunta é: quem é este? E nós poderíamos, à luz da Bíblia, começar a responder: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, com o Pai e com o Espírito Santo, planejaram todas as coisas no conselho da redenção. Este é aquele que antes da fundação do mundo disse para o Pai: eis-me aqui, estou pronto a morrer por aqueles que tu amaste e escolheste antes da fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, porque tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta o universo em suas poderosas mãos. Este é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Este é o prometido de Deus, para quem os profetas apontaram, de quem os patriarcas falaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, que foi imolado para com o seu sangue livrar os israelitas da morte. Quem é este? Este é aquele para quem o tabernáculo apontou, a arca da aliança apontou. Este é aquele para quem as festas de Israel apontaram. Este é aquele cujo sábado é sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Este é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
Este é aquele que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quem é este? Este é aquele que aos 12 anos discutia com os doutores no templo, e todos ficavam admirados da sua sabedoria. Quem é este? Este é o carpinteiro de Nazaré, este é o homem de dores, de quem nós não fizemos caso. Quem é este? Este é aquele que foi batizado por João Batista, lá no Jordão, que foi tentado lá no deserto, mas que venceu o diabo no seu próprio território. Quem é este? Este é aquele que foi revestido com o Espírito Santo, para pregar, para ensinar, para curar e para libertar. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Quem é este? Este é aquele que levantou os paralíticos, que limpou os leprosos, aquele que deu vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos. Este é aquele que libertou os cativos, este é aquele que ressuscitou os mortos. Quem é este? Este é aquele que por amor a você não se encolheu, não se intimidou, não se acovardou diante da cruz, mas espontaneamente, alegremente, ele foi para a cruz por amor de você e morreu no seu lugar para dar a você a eterna redenção. Quem é este? Este é aquele que entrou na morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte, venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, está à destra de Deus, intercede por nós, está sentado no trono e governa o universo. Quem é este? Este é aquele que voltará pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, vitoriosamente, para julgar as nações. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Por toda a eternidade nós o conheceremos, nós o amaremos e jamais esgotaremos o conhecimento deste, porque ele é inesgotável em seu ser. Nós não precisamos ter medo, nós devemos ter fé. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei quais são as tempestades que assolam o seu coração, mas eu gostaria que você descansasse o seu coração, que você voltasse para casa em paz. Tudo está sob controle. Talvez você diga: pastor, mas na minha casa não está sob controle. Não está sob o seu controle, mas está sob o controle do Todo-Poderoso Deus. Eu queria orar com você hoje. Um dos propósitos, quando o pastor Jailton e eu pensamos neste culto Conexão com Deus, para ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra, e nós orarmos uns pelos outros. Se você está enfrentando alguma luta na sua vida, na sua casa, e você quer colocar esta luta nas mãos desse soberano Senhor, eu convido você para se levantar e vir aqui à frente. Nós vamos buscar a sua face, vamos colocar a nossa vida nas mãos dele e descansar nele. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Bendito seja Deus, porque não há tempestade tão grande que Ele não possa acalmar, não há vento tão furioso que Ele não possa sossegar, não há um coração tão assustado que Ele não possa aquietar. Senhor Deus, bendito é o Teu nome, porque a Tua palavra foi escrita para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para nós olharmos para os Teus grandes feitos e sabermos que Tu és o mesmo, imutavelmente o mesmo,
O que tu fizeste ontem, tu podes fazer hoje. Então, Deus, tu que conheces cada coração aqui, cada família aqui, tu que sabes das dores, das lágrimas, das enfermidades, das lutas, das provas, dos ventos contrários, dos mares revoltos, tu que conheces a fragilidade do nosso coração, o nosso medo, a nossa angústia, até mesmo o nosso desespero, até mesmo as nossas questões ou questionamentos: por que tu não ages como nós gostaríamos que tu agisses, na hora que nós gostaríamos que tu agisses? Meu Deus, em nome de Jesus, toma a nossa causa em tuas mãos, traz sobre nós o alento da tua graça, aquieta os vendavais da nossa alma, faz sossegar o mar revolto da nossa vida, traz bonança na nossa casa. Em nome de Jesus, trata o nosso coração nesta noite, tira o medo, Senhor, põe fé, confiança, descanso, serenidade. Meu Deus, em nome de Jesus, se tem alguém nesta noite aqui passando uma grande prova, uma grande luta na alma, que esta alma, que este coração seja visitado nesta noite. Se entrou alguém aqui, Senhor, enfermo, gravemente enfermo, tu és poderoso para curar, porque para ti não há doença incurável, basta um olhar teu, basta um toque teu, tu és poderoso. Se tem alguém aqui, meu Deus, que está lutando há tempos, há anos talvez, com vício, com pecado, com hábito, com a situação que não consegue resolver na sua vida, seja de pecado, seja de temperamento, seja de postura, nesta noite, Deus, põe a tua mão, manifesta o teu poder, rompe esses grilhões, liberta o que está cativo em nome de Jesus, traz glória ao teu próprio nome, e traz sobre nós uma visão mais ampla de quem tu és, quão maravilhoso tu és, quão grande tu és, quão magnífico tu és. Leva o teu povo agora em paz para casa, debaixo da tua bênção, debaixo do consolo da tua palavra, debaixo do bálsamo de Gileade, debaixo da luz do teu rosto. Bendito é o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o refúgio da nossa alma está em ti, tu és a âncora da nossa esperança, e nós te adoramos nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, amém, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Pode retornar ao seu lugar, por favor.